Esse é o Capsu e nós vamos falar agora sobre o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que foram denunciados pelo PGR por obstrução de justiça hoje. Olha como é que o pessoal tá dolorido. Eu tô falando pra vocês que eles sentiram e sentiram muito. E eu acho que sentiram tanto que fizeram merda. Eu vou explicar pra vocês por que eles fizeram merda. É muito simples. Porque se já teve a denúncia desse processo da obstrução de justiça, por que o Bolsonaro está preso? Né? Ele está preso preventivamente porque estaria sendo investigado esse caso da coação e não sei o que lá, não sei o que lá. Lembra disso, né? O Bolsonaro não está preso pelo caso do, entre aspas, golpe. Ele está preso supostamente porque ele tinha mandado dinheiro para o Eduardo Bolsonaro. Agora, a PGR denunciou o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, mas não denunciou o Jair Bolsonaro. Então, por que ele está preso ainda, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Zandor, Neném de Pituluco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. PGR denunciou o Eduardo e o Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação nos Estados Unidos. PGR não denunciou o ex-presidente, que foi indiciado pela PF na mesma investigação. Então, ou seja, a PF fez a investigação, levantou um relatório que indiciava, né, ou recomendava a denúncia contra o Eduardo Figueiredo, o Paulo Figueiredo e o Jair Bolsonaro. Só que o MPF, né, o Ministério Público Federal, não viu nenhum elemento para denunciar o Jair Bolsonaro. E aí fez a denúncia para o STF para o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Tá aqui, ó. O PGR apresentou denúncia nessa segunda-feira, dia 22, ao STF, contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o blogueiro. O pessoal sentiu muito, meu amigo, sentiu voltar a chamar o Paulo Figueiredo de blogueiro, né? O Paulo Figueiredo, ele é jornalista de vez em quando, é blogueiro de vez em quando. Quando o pessoal tá puto com ele, é blogueiro. Quando o pessoal tá gostando dele, é jornalista, né? Ele fica oscilando entre os dois níveis aqui, blogueiro e jornalista e coisa. Eles estão marara, o pessoal tá puto da vida. E o blogueiro Paulo Renato Figueiredo por coação em razão da atuação dos Estados Unidos. O que eu já falei pra vocês, que é uma coisa sem sentido nenhum, né? Porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, eles não mandam no governo americano. Eles, o máximo que eles podem fazer é pedir, né? Virar pro cara, por favor, olha a merda que tá acontecendo aqui, ajuda a gente aí. Quem decidiu ajudar eles, quem decidiu intervir foi o Trump, meu amigo, foi o governo americano. Não foi o Paulo Figueiredo, não foi o Eduardo Bolsonaro. Eles não têm poder, eles não mandam no Trump, né? Segundo a denúncia assinada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, os dois denunciados articularam sucessivas ações voltadas a intervir nos processos judiciais para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio blogueiro Paulo Figueiredo. O procurador-geral também relata ameaças feitas para pressionar os juízes a não concluir corretamente o processo criminal, seguindo a lei e punindo de forma justa os crimes cometidos. Ou seja, eles estão desesperados, porque o Alexandre de Moraes, com essa brincadeira dele de criar esse processo totalmente irreal sobre o Bolsonaro, ele está jogando a credibilidade da justiça brasileira no lixo, no lixo. Foi exposto, e ao invés de fazer a coisa certa, quer ver, caraca, eu sei que eu tô fazendo merda, agora que eu fui pego, eu tenho que dar um jeito de desfazer a merda que eu fiz. Ele não, ele vai dobrar a aposta. E o erro maior não é nem do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes, é lógico que ele dobraria a aposta, porque o nome dele já tá no lixo. O erro maior é do resto do STF, que não interviu ainda. Tá na hora de arrumarem um assédio sexual contra o Alexandre de Moraes, já falei, arruma alguém aí. É a solução típica que eles fazem por lá, né? Alguém disse que foi assediado, é crime comum, vocês sabem, né? Os outros ministros do STF podem expulsar o ministro. Aqui, ó, os denunciados divulgaram amplamente tragédias financeiras decorrentes das sanções que se afirmavam e se mostravam aptos para conseguir nos Estados Unidos se o STF não liberasse os acusados do processo penal contra Jair Bolsonaro e outros. Até parece que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo teriam esse poder, né? Com isso, pretendiam fazer a população crer que essas sanções que descreveram dramaticamente a recair sobre o Brasil tinham por causa a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação penal contra Bolsonaro. Não, meu amigo, quem falou isso foi o Trump, cara. O Trump falou lá na carta dele, não foi o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro dizendo que essas sanções são por causa... Não, o Trump falou, os ministros do Trump lá, o Marco Rubio, o Christopher Landau, todos eles falaram que não, é por causa do processo absurdo, da caça às bruxas que fizeram em cima do Alexandre de Moraes. É por isso que eles estão sendo sancionados. Que história é essa de que pretendiam que a população acreditasse que essas sanções a recair sobre o Brasil tinham por causa da atuação dos ministros da STF? Então, todo mundo sabe que é isso. O Trump escreveu na carta: estou botando sanções no Brasil por causa do idiota do Alexandre de Moraes. Porra, todo mundo sabe disso aqui. A PGR acusa Paulo Figueiredo de atuar como intermediário entre o parlamentar e agentes econômicos e políticos estrangeiros para tentar impedir a condenação de Bolsonaro. Não, eles fizeram o caso de que esse processo é um processo totalmente legal, o que é verdade. De fato, é um processo totalmente legal, fere completamente o devido processo legal.
O crime de coação no curso do processo ocorre quando alguém usa violência ou grave ameaça. Pois é, cara, mas aí que tá. Grave ameaça é quando você ameaça fazer alguma coisa que você pode fazer, que depende de você fazer. Me passa o relógio, eu te dou um tiro. Eu tô com uma arma aqui apontada pra você, você tem que entregar o relógio. Eu usei violência contra você? Não, não usei violência, mas eu fiz uma grave ameaça. Eu apontei uma arma pra você e falei que se você não me desse o relógio, eu iria atirar em você. Então, isso é uma grave ameaça. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, eles não têm essa arma. A arma é americana, meu amigo. Os Estados Unidos, eles pediram para os Estados Unidos fazer alguma coisa devido à injustiça que estava sendo feita contra o Bolsonaro. Eles não mandaram, eles não têm como mandar, eles não têm o dedo no gatilho dessa arma, né? Aqui, ó. Além da condenação pelo crime de coação, Goné requer a reparação dos danos decorrentes das ações criminosas dos denunciados. Em nota, Eduardo e Paulo chamaram a denúncia de fajuta. Esqueçam os acordos obscuros ou intimidações que causaram por anos porque não funcionam conosco. Isso vale mais essa denúncia fajuta dos lacaios do Alexandre na PGR. O recado dado hoje é claro. O único caminho sustentável para o Brasil é uma anistia ampla, geral e restrita que ponha fim ao impasse político e permita a restauração da normalidade democrática e institucional. Perfeito, excelente, lindo de morrer isso daí. E agora, uma coisa engraçada aconteceu o seguinte, olha só, tá aqui, né? Tem aqui várias notícias falando dessa denúncia, e aqui na Carta Capital tem aqui, ó, leia a íntegra da denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Aí eu sou um cara curioso, né? Eu queria ler o original desse negócio, eu quero ver o original dessa parada, né? Pra ver o que tá escrito ali mesmo, né? E aí aconteceu o seguinte, olha só, tá aqui, ó. Normalmente você clica aqui, você começa a ler aqui, pra mudar a página, você muda aqui. E aí, não muda a página, cadê a página? Cadê a segunda página? Só tá na página 1, página 2. Aqui só tá na página 1, cadê a página 2 disso daqui, né? Isso aqui, isso funciona, esse negócio da Carta Capital. Eu já li denúncias aqui, já li peças aqui, né? Aqui só tá a página 1, é como se tivessem tirado do ar a coisa. E de fato, você vai na URL aqui, ó, MPF, MPBR, se você vier aqui, ó, denúncia Eduardo PDF 1 aqui, ó. E tá sem acesso aqui, eles fecharam o PDF da denúncia. Olha que coisa curiosa, né? Por que eles fecharam o PDF da denúncia? Bom, eu não sei porque eles fecharam o PDF da denúncia. Mas uma coisa que pode ser é o fato de que isso aqui gera um problema para o Alexandre de Moraes, que é o seguinte: a prisão preventiva só faz sentido enquanto está sendo feita a investigação e a denúncia de alguma coisa, né? Lembra, no Brasil você só pode ser punido com a prisão depois que você for condenado e condenado com trânsito em julgado por aquele caso. Você não pode ser preso antes. Mas, excepcionalmente, se você estiver fazendo alguma coisa que pode prejudicar o andamento da própria investigação que estão fazendo contra você, sei lá, de repente você está ligando para as testemunhas e pedindo, não fala nada não, fica quietinho aí, né? Vamos combinar um esquema aqui, se você falar um negócio desse. Ou se, sei lá, você tentar fugir do país, alguma coisa assim, o juiz pode determinar a sua prisão preventiva, né, por conta do risco que tem disso daí acontecer. Aí agora é o seguinte, agora tem o seguinte caso: o Jair Bolsonaro foi preso nessa ação aqui, nessa investigação aqui, porque ele supostamente estaria atuando para evitar que ele fosse condenado nessa ação. Beleza, só que agora essa ação já chegou à fase da denúncia. O Jair Bolsonaro não foi denunciado apenas o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Então por que o Jair Bolsonaro está preso ainda? Por que não liberta o Jair Bolsonaro? Por que não solta o Jair Bolsonaro então? Porque, né, afinal das contas, lembra, ele não está preso ainda pela ação absurda do, entre aspas, golpe lá do Alexandre de Moraes, ele está preso por essa outra ação. Só que essa ação já chegou na denúncia. Então por que ele está preso agora? Qual é a motivação para dizer que ele deveria ficar preso ali, né? Tentativa de fuga, ele nunca tentou fugir, nunca em momento algum Bolsonaro tentou fugir do Brasil, e não tem lógica isso, né? O ponto é esse. Talvez por isso o pessoal se deu conta e meio que apagou a parada aqui para ninguém ver essa denúncia aqui da PGR. Não sei. O fato é que a denúncia sumiu. O PDF da denúncia, né? A coisa original sumiu de tudo aqui por conta dessa, talvez, desse erro, de voltarem atrás. Teve também caso até no Twitter aqui, ó. Aqui, ó. O André Schauders aqui, publicou o tweet do Ministério Público Federal com esse documento aqui, ó. E aqui não está disponível. Você clicar aqui, ó, não tem, essa página não existe mais, foi tirada do ar. Publicaram isso daqui, depois tiraram, deixaram sem. Não tem mais o tweet aqui do Ministério Público Federal. Não sei. Alguma confusão teve aqui com essa coisa, né? O ponto central é isso. É um absurdo essa denúncia, não tem cabimento nenhum você reclamar num governo estrangeiro de que estão fazendo um processo judicial injusto contra você. Isso não apenas é normal, como é parte da história política brasileira. Vocês sabem, os próprios esquerdistas reclamaram com um monte de gente que Lula estaria sendo tratado mal na Lava Jato e coisa e tal, e o pessoal percebeu que não era o caso, né? Agora, no caso de Bolsonaro, tem razão, realmente é o caso, né? Há realmente uma injustiça acontecendo, e por isso os Estados Unidos interferiram, né? Enfim, esse pessoal aqui tá com uma denúncia que não tem sentido, e mais do que isso, não tem lógica nenhuma, porque beleza, vão fazer o que com o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo? Vão prender eles como?
Qual é a lógica por trás disso? Eles só estão deixando mais claro que, no final das contas, esse processo todo é puramente político, não tem nada de jurídico nessa história, né? Mais do que isso, o máximo que eles podem chegar é na situação de cancelar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Isso é verdade, isso pode ser que eles façam, né? Eles estão muito chateados com o Eduardo Bolsonaro por conta disso daí, pode ser que corram atrás disso, né? Mas, de novo, vai fazer muito pouca diferença para o Eduardo Bolsonaro e para o Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos. Quanto mais eles se mexem nesse sentido, eles só demonstram cada vez mais que estão realmente num processo político de perseguição contra bolsonaristas. E, de novo, eles podem convencer o pessoal que é amante de Big Brother Brasil, aí, os ouvintes de Caetano Veloso e coisa e tal, essa galera que não está preocupada com política, que não está prestando atenção na coisa, pode até ser que convençam alguém, mas não vão convencer o povo brasileiro. E até os juristas já sabem que os Estados Unidos está certo, o Trump está correto nisso daqui, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é absurdo, insustentável e não tem alternativa. Agora, o grande risco que tem nessa história é o rompimento completo, né? O Alexandre de Moraes certamente quer o rompimento completo do Brasil com os Estados Unidos, o Lula certamente quer o rompimento completo do Brasil com os Estados Unidos. A gente tem uma chance realmente diferente de zero de chegarmos numa Venezuela aqui no Brasil. Parabéns ao Aécio.